A gente tem que entender que você está lidando com uma organização fascista. E quando a gente fala fascismo, o fascismo ele é primo irmão do socialismo, porque são vertentes políticas que preconizam um Estado enorme. As pessoas têm que entender isso. Tem uma régua que mede a direita e a esquerda, que eu acho que é a mais plausível que existe, que é mais à esquerda, Estado grande, mais à direita, Estado mínimo. Então você tem o centro, e do centro-esquerda você tem a social-democracia, aí você tem o socialismo, aí você tem o comunismo, você tem o fascismo e tem o nazismo, que são parentes próximos, todos com um líder carismático, falta de liberdade de expressão, liberdades pessoais restritas, são contra o capital. Você vê que o burguês do imaginário nazista quer dizer, o acumulador de dinheiro era o judeu, né? E o burguês acumulador de dinheiro, se é que isso é possível do socialismo, é o pequeno burguês, é o classe média, o cara que tem um carro, 2 carros. E essa é o que, por exemplo, a Marilena Chaui odeia e quer eliminar. É porque eu odeio a classe média. Marilena Chaui, filósofa dos socialistas comunistas no Brasil. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Lula rindo e aplaudindo a apologia ao ódio entre classes sociais. Mesmo, bandana, bottom, boina, boné, adesivo pro carro, adesivo pra casa, bandeirinha do PT. A gente comprava para ajudar na campanha do Lula. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Conta pra mim. Em nome da corrupção de toda a lagoagem do Brasil, você está livre desse mal? Graças a Deus. Você vai votar no PT mais alguma vez? Nunca mais. Aleluia! Gente, ó, existe salvação! 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 Essa aqui foi resgatada, não é mais petista. Você é o quê? Você é ex-petista, né? Ex-petista, ela não precisou de... Nem precisou de lei universal, gente. Nem precisou. É isso aí. Eu fui PT. Empunhei bandeira, colei adesivos, fiz campanha, fui a comícios, usei broches que eu mesmo comprei. Eu sei de cor os jingles das campanhas do Lula. Eu me irritei com as seguidas derrotas. Eu gritei fora Collor, fora FHC e até fora Globo. Chamei o Plano Real de golpe. Falei que o Bolsa Escola era a forma do governo comprar voto dos mais pobres. Eu fui PT, porque eu tinha que ser. Eu sou um trabalhador e não um democrata, nem liberal, nem comunista. Então o Partido do Trabalhador era o lugar do cara que teve que trabalhar para pagar a faculdade e sabia que teria que continuar trabalhando duro para comprar a sua casa, para pagar o seu carro, para pagar as suas viagens. Eu fui PT por ideologia e não fisiologia. Não ganhei 1 centavo, não viajei de graça, não estudei de graça e nem acho graça nas coisas de graça. Eu nunca achei golpe o pedido de impeachment do Collor e nem os diversos pedidos manejados contra Itamar ou FHC. A Constituição atribui a representantes eleitos pelo povo a função de processar e julgar o presidente. E eu acho isso extremamente democrático.
Eu fui PT. No ano de 2002, eu enviei cartões de Natal aos meus queridos amigos com a frase: "A esperança venceu o medo". Eu estava trabalhando na madrugada daquele Natal. Eu fui PT. E se as redes sociais existissem naquela época, eu compartilharia textos, não do Jean Willis ou da Jandira, porque eu li Hélio Bicudo, Cristóvão Buarque, Fernando Gabeira, e eles não são mais PT. Eu fui PT até quando deu para ser. Até o dia em que o T de trabalhador foi substituído pelo T de trapaça, de trambique, por que não de traição. O Partido dos Trabalhadores se agarrou ao poder e abraçou Renan, Sarney, Collor e até o Maluf. Criou fantasias e contou mentiras, soltou a mão de pessoas honestas e sérias, e foi aí que eu deixei de ser PT. E outra coisa, essa bandeira é um símbolo de algo que eu acreditava. Eu peço desculpa a todos vocês aqui, homens, mulheres, crianças e idosos, porque eu já fui PT. Infelizmente, eu já fui PT. E se o país é o que é hoje, é da minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com todos vocês, porque... Assisti ontem no Facebook um rapaz sendo agredido pela polícia. Estavam fazendo uma manifestação do pessoal da intervenção. Esse rapaz foi atrapalhar, também tendo o direito de manifestação, e a polícia veio e tirou ele do local de forma bruta. Não gostei, mas isso me fez jogar a minha mente no ano de 78. Foi quando eu comecei a lutar junto com Lula. Eu, embora pertencesse ao Sindicato dos Químicos, a minha sala dava de fundo para o pátio da Volkswagen. Eu escutava o discurso desse cara 3, 4 vezes por dia e achava: esse é o cara. Esse é o cara que vai resolver o problema do nosso país. E na época a gente vivia num regime de controle militar, e a gente achava que era horrível isso, que era feio, porque tinham matado muita gente, tinham sumido com muita gente, a gente queria liberdade, a gente queria democracia ampla, plena e irrestrita. Bom, lutei junto com esse partido. Até que hora? Até a hora que nós fizemos uma excursão para ir para Brasília protestar. Num aumento do BNH, alguma coisa assim. Vamos para Brasília? Vamos. Eu paguei do meu bolso e fui. Quando cheguei em Brasília, nós fomos largados na mão. Nós fomos largados lá sem pai e sem mãe. Porque os deputados, os políticos, Lula, seja lá o que for, até o irmão do Lula foi largado no meio disso tudo, o Frei Chico. Esse cara é tão canalha que até que o irmão dele sacaneou. Quando demos por fé, nós estávamos sendo detidos pelo Newton Cruz. Época do regime militar, Newton Cruz, o que leva você a pensar? O que te ensinaram até hoje? Sumiram com eles, sumiram com alguns deles. Não. Nós fomos tratados, viram que nós éramos pau-mandado, nós éramos simplesmente alguns que tínhamos um ideal, estavam sendo enganados e simplesmente nos liberaram. Não nos enquadraram na Lei de Segurança Nacional como fizeram com tantos outros. Bom, conclusão. Nesse dia a ficha caiu. Eu vi que essa corja era uma corja de vagabundo, uma corja de salafrário. Deixaram a gente em linha de frente para morrer na mão do inimigo. E eles ficaram na retaguarda. Djalma Bom, Expedito Soares e tantos outros aí. Em conclusão disso, eu me vi espelhado nesse jovem. Eu lutei por um ideal, embora tenha lutado do lado errado. Embora não sabia o que eu estava fazendo, porque tinham feito uma lavagem cerebral em mim. Por isso que eu quero dizer, eu sei que eles estão aí, estão vendo na internet, não se deixe levar por babaquice, não se deixe levar. Comunismo, socialismo é utopia. Isso só serve para encher as burras de pessoas de má índole, como é o Lula, como é Dilma, como é Dirceu, como é todos esses salafrários que estão ocupando nosso governo hoje. Encheram as burras de dinheiro, o dinheiro está tudo fora do país, e na hora que o Brasil explodir, ele está pouco se lixando com vocês. Pouco se lixando, porque eles vão estar num bem bom, e você aí vai estar ferrado. Bom, gente, o nosso país não é para viver assim. Mas eu queria te dar uma outra estatística muito grande. O chamado ditadura militar, tá? Que não foi uma ditadura, que na realidade foi uma intervenção militar, mas, se querem dizer ditadura, vamos considerar. Ditadura militar matou quantas pessoas no Brasil? Sumiram, desapareceram.
300 pessoas. É gente pra dedéu. Eu não queria que morresse uma pessoa por causa dessa briga pela intervenção militar. Espero principalmente que brasileiro não brigue contra brasileiro. Porque o que aconteceu aí foi os militares que sumiram com algumas pessoas. Eu concordo com isso. Não vou brigar com você e não vou discutir. Realmente aconteceu isso. Para pôr ordem na casa tiveram que fazer isso. A ditadura do Pinochet no Chile, quantas pessoas sumiram? Quantas pessoas sumiram? 3.000 pessoas. Foi muito mais. Agora, quem que o Castro derrubou lá em Cuba? Vocês sabem? Fulgêncio Batista. Na ditadura de Fulgêncio Batista, quando ele assumiu o poder, quantas pessoas morreram? 3.000 pessoas também. Se você for considerar o tamanho do Chile, o tamanho de Cuba, morreu muito mais pessoas em Cuba. Bom, enfim, isso foi as ditaduras militares que fizeram. Agora eu vou te mostrar uma ditadura comunista. Sabe quantas pessoas a ditadura comunista de Castro matou? Tem noção? 115.127, estatística tomada até o dia 7 de agosto do ano de 2004. Isso fornecido pela esquerda brasileira. 115.000 pessoas. Como me tornei ex-PT? Outra coisa a se considerar no meu caso, eu passei 11 anos fazendo campanha para o PT. Por quê? Eu nunca colei na história. Eu já fiz psicanálise. Porque eu tinha que dizer, olha, eu me sinto um otário num país que eu nunca colei, eu faço questão de dizer isso, e eu acho que eu sou soberbo falando para o psiquiatra, porque eu nunca colei. Então, quando eu apoiei o Lula, quando apoiei o Lula e o PT, eu nunca achei o PT grandes coisas, mas achei que era um momento histórico de uma alternância no poder, da gente poder provar que o PT, ao que o PT veio. Já que a bandeira do PT era ética, moral, honestidade, não vai ter roubalheira, esse era o mote do PT. Então, a minha situação, com 11 anos, eu comecei a defender o PT em 1989 e terminei em 2000, logo no início, logo depois, quando eles foram eleitos, quando começaram aquela coisa do bingo, eu passei, inclusive, 2 anos silente para poder saber. Se bem que, por exemplo, na própria campanha do PT, eu fui fazer uma campanha para um vereador chamado Albertão, lá em Guarulhos. Eu estava fazendo rádios comunitárias, estava no Capão Redondo. De repente me entra um sujeito, um colombiano, com uma maleta abriu uns $150 mil. E o cara era das Farc, ele deu aquele dinheiro para a campanha do cara. Então, assim, você tem que entender que eu, no meu caso, eu não estou aqui indignado porque eu estou lendo a Veja, ou estou lendo notícias de segunda mão. Eu estou dentro da situação. Eu conheço das pessoas que estão lá dentro de Brasília. Eu fui dentro do movimento do Sem Terra. Eu estava ali. Eu entrei de gaiato, tipo assim, nem de gaiato, mas eu pensei assim, eu nunca fui comunista, eu nunca fui de esquerda. Eu fui um artista, no caso, amoral. Eu quero ver o que esses caras têm a dizer. Eu entrei de cabeça. Eu fui no comitê do Lula em 2002 para 2003 na eleição. Até tem um vídeo, todo mundo, ele estava aqui. Sim, eu estava lá. Eu fui cobrar dele e renovar o meu apoio. Eu fiz todos os meus shows durante esses 11 anos, todos de graça, achando que eu estava cometendo um ato cívico. Eu via depois a tabela dos shows do PT. Zé de Camargo e Luciano cobrava $350 mil para poder fazer um show para o PT. Chico Buarque cobrava 70 mil e tinha ciúmes, porque o dele era mais barato. Então, vocês estão entendendo isso? E eu cobrava 0. Fiz 11 anos de campanha. E aí fui no comitê do Lula cobrar deles, Ediceu, o Mercadante, estava todo mundo lá, a Marisa. Eu disse, olha, eu não quero nada da minha classe, só queria que vocês dessem uma garantia. Que o Brasil daqui a 10 anos vai ser uma nova Coreia do Sul. Vai estar exportando cientista, vai estar ganhando o prêmio Nobel. Isso em 2002, né? Estamos em 2016 e nós somos o penúltimo lugar em educação do mundo. Nós somos um dos piores lugares de saúde do mundo. Nós temos 60 mil assassinatos por ano. Nós somos o campeão mundial de consumo de crack e cocaína. Isso tudo foi conquistado na época do PT. Aí vocês me perguntam, será que eu sou um maluco de passar 2 anos
esperando algum resultado do primeiro da eleição de 2000 até 2005. A partir de 2005 eu me tornei oposição. Eu falei assim, não, eu não sou mais isso. Eu me senti envergonhado de estar apoiando uma canoa furada. Porque a partir de 2 anos de governo, para quem já era mal informado como eu me considerei, porque fui engabelado, porque já havia vários indícios, o Celso Daniel já tinha sido morto, o Toninho do PT já tinha sido morto, mais 7 testemunhas já tinham sido assassinadas. Eles eram verdadeiramente uma organização criminosa. Eu me responsabilizo por ter demorado ainda por reagir. Isso porque me tornei oposição em 2005. Agora, tem gente que está aí, está acordando em 2013, outros acordando em 2014. Agora, hoje, um cara ainda não ter acordado é indesculpável. Ou o cara é doente mental, ou ele é um canalha. Você não tem uma terceira possibilidade, a não ser a aglutinação duas respostas anteriores. Ou você é um débil mental, ou você é um canalha. Ou você é um canalha débil mental. Você não tem uma outra alternativa nesse cenário. Então entenda você que está ali apoiando o PT, ou você é um canalha, você está se locupletando, está ganhando dinheiro, está roubando, você é da quadrilha, ou você é um débil mental, um demente, ou um pré-demente. Você não tem outra alternativa. Então, na ação penal 502, 21, 79, 78, continuidade do depoimento do senhor Jorge Afonso Argela. Eu havia passado a palavra para o senhor tem alguma coisa que você gostaria de dizer ao final? Gostaria, sim, senhor. Podia, mas não fui eu, não. Foi a mesa diretora e aprovado em plenário, são 24 deputados, aprovado por 17 deputados. E eu respondo essa ação. Então, excelência, eu nunca tinha ido a uma delegacia, eu nunca tinha passado por isso. Mas, gente, então você tem quase 5 meses preso, tem, excelência. Eu sempre o senhor vai falar, gente, você é maluco, não sou não. Eu sempre apoiei ela lá, já continuo apoiando. Você é doido, não sou, porque eu não sou desonesto. Eu não sou. Desculpa, eu queria falar para o senhor isso. Chora, petista!